São três as principais demonstrações financeiras: a demonstração dos resultados, o balanço, e a demonstração dos fluxos de caixa. Mas qual das três demonstrações financeiras é verdadeiramente a mais relevante para compreender a saúde de uma empresa? Vamos responder a esta e a outras questões neste vídeo. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizá-lo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Na Certform Escola de Formação Prática sou formador de um amplo conjunto de cursos, alguns dos quais tratamos precisamente desta matéria, as demonstrações financeiras e a sua análise. Mas afinal, qual das três demonstrações financeiras é a mais relevante? E o que as distingue? O que distingue, afinal, cada uma delas? Bom, a demonstração financeira mais relevante, ou avaliar qual das três é a mais relevante, depende sempre da decisão que precisa de ser tomada. Cada demonstração financeira, cada relatório revela uma dimensão diferente da realidade empresarial. O desempenho económico, na demonstração dos resultados, a estrutura patrimonial, no balanço, e a capacidade efetiva de gerar liquidez, na demonstração dos fluxos de caixa. Vamos começar pela demonstração dos resultados. A demonstração dos resultados é elaborada segundo o regime do acréscimo. O regime do acréscimo diz-nos que os rendimentos e os gastos são reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente do pagamento ou do recebimento ocorrer em período ou períodos subsequentes. Portanto, a demonstração dos resultados baseada neste regime do acréscimo, evidencia a eficiência operacional, as margens de rentabilidade e a capacidade de gerar lucro contabilístico. Revela como os rendimentos foram obtidos e como os gastos foram incorridos ao longo daquele período, independentemente de terem sido recebidos ou pagos. Contudo, um lucro na demonstração dos resultados não significa necessariamente dinheiro disponível em tesouraria. Vejamos a seguinte demonstração dos resultados de uma empresa que se dedica à exploração de ginásios, fundamentalmente prestação de serviços. Classificação de atividade económica 96.230, saúde, bem-estar e também aqui atividades relacionadas com ginásio. Esta é uma grande entidade, uma grande cadeia de ginásios que lidera o setor de atividade e a sua demonstração dos resultados estabelece aqui o elenco dos rendimentos e dos gastos que foram reconhecidos naquele período, independentemente de ter ocorrido recebimento, no caso dos rendimentos, ou pagamento, no caso dos gastos. Ou independentemente desse recebimento ou pagamento ocorrer em período ou em períodos subsequentes. Bom, a verdade é que no ano N, esta entidade teve um volume de negócios constituído por vendas e serviços prestados de 35.448.280,68 contra os aproximadamente 27.764 do período anterior. Do ponto de vista de volume de negócios, houve aqui efetivamente um crescimento acentuado e comparando com a média setorial de cerca de 200.590,90, portanto é uma grande entidade que lidera notoriamente o seu setor de atividade. Demonstração dos resultados permite-me chegar aos resultados contabilísticos da empresa. O EBITDA, ou seja,
o resultado antes das depreciações, antes dos juros e antes do imposto. E, portanto, note-se que de N-1 para N, efetivamente, um crescimento muito acentuado do EBITDA. Seguidamente temos as depreciações para ativos fixos tangíveis e as amortizações do período, gasto do período, as amortizações para os ativos intangíveis e o EBITDA menos as depreciações e as amortizações forma o resultado operacional da empresa. Positivo no período N, no ano anterior havia sido negativo. As depreciações e as amortizações foram superiores ao próprio EBITDA, que permitiu formar um resultado operacional negativo no ano N-1. Mas mais recentemente, portanto, no ano N, temos um EBIT positivo, um resultado operacional positivo. O EBIT é o resultado antes dos juros e antes do imposto. Ora, a seguir à formação do resultado contabilístico, denominado EBIT, a empresa teve o seu resultado financeiro constituído por juros obtidos e juros suportados. Os suportados foram muito superiores aos obtidos, logo o resultado financeiro é negativo e vai nos permitir obter um resultado antes de impostos, ou seja, o EBIT menos o resultado financeiro, neste caso negativo, de 2.539.389 contra o valor negativo do período anterior. Ou seja, um resultado antes de impostos no período N positivo, de 2.539.389,25. Seguidamente tivemos o imposto, o IRC, que no período N foi de 394.271,59, formando-se por fim um resultado líquido do período positivo de 2.145.117,66 contra o valor de aproximadamente 3.246 do período anterior. Ou seja, esta empresa, do ponto de vista de resultado operacional, resultado antes de impostos e resultado líquido, tem uma evolução muito positiva comparativamente com o período N, menos 1, porque passa no ano N a ter resultados contabilísticos positivos. Mas os resultados contabilísticos não são propriamente caixa que a empresa foi capaz de gerar. Os resultados contabilísticos são formados na base do regime do acréscimo e também dentro dos resultados contabilísticos existem gastos não desembolsáveis, como depreciações, amortizações, no caso desta empresa, e eventualmente também de uma forma mais ampla, imparidades, provisões, que, apesar de permitirem deduzir como gasto, são não desembolsáveis porque não se traduzem em saída de dinheiro, em saída de caixa. Bom, a demonstração dos resultados permite-me então fazer uma avaliação do desempenho económico e de calcular indicadores de margem, como depois temos nos rácios, nomeadamente indicadores como, por exemplo, a margem EBIT, o EBIT a dividir pelas vendas e serviços prestados, 14,44 no período N, contra o valor de menos 0,89 no período anterior, portanto uma evolução profundamente positiva. E a margem EBITDA. E a margem EBITDA, que nos permite dividir o EBITDA ajustado pelas vendas e serviços prestados, também uma evolução entre o período N-1 e o período N. Também temos a rendibilidade das vendas e serviços prestados. No fundo, é a margem líquida, dividindo o resultado líquido pelas vendas e serviços prestados,
6,05% no período N, contra uma percentagem negativa de menos 11,69% do período anterior. Portanto, a margem líquida permite-me avaliar que por cada 100, ou permite-me concluir que por cada 100 euros de volume de negócios, restam 6,05 € para os detentores do capital. Bom, contra o valor negativo do período anterior, portanto, há aqui, efetivamente, uma evolução francamente positiva na perspectiva do acionista, quando estamos a falar de rendibilidade das vendas e serviços prestados e naquilo a que se chama a margem líquida. O balanço, próxima demonstração financeira, igualmente assente no regime do acréscimo, retrata a posição financeira da entidade numa data específica. Ou seja, explica como o negócio é financiado. Qual é o nível de endividamento? Quais os riscos estruturais que enfrenta? É o documento que traduz a chamada equação fundamental. O ativo é igual ao capital próprio mais o passivo. Ou seja, o ativo, as aplicações, são financiadas através dos recursos ao capital próprio e à dívida. O balanço constitui uma fotografia estática. Mostra onde a empresa está e não propriamente como lá chegou. No caso concreto desta empresa, deste ginásio de grande dimensão, o balanço indica-me precisamente o ativo, e no caso concreto da empresa em causa, um total de ativo de 57.448.471,04 no período N, contra aproximadamente 58 milhões do período anterior, mas a fotografia de um total de ativo de 57.448.000 no período N, como é que este valor foi financiado? Através de capital próprio, e portanto os 57.448.000 foram financiados por 9.670.796,70 de capital próprio, veja-se o ano anterior, e fundamentalmente dívida, 47.778.274 em relação ao período N. Portanto, isto é a chamada estrutura financeira ou estrutura de capitais. Para um ativo de 57.448.000, tivemos de recorrer a 9.770.000 via capital próprio e a 47.778.000 via dívida, via capital alheio, via passivo. O ativo é sempre igual ao capital próprio mais o passivo. E daqui, através de rácios, o balanço vai me permitir chegar à chamada autonomia financeira, ou seja, para financiar ativo temos um recurso a capital próprio, 16,83, contra os 12,96 do período anterior. De qualquer forma, uma autonomia financeira baixa, porque o complementar é o chamado endividamento. Se a empresa, para financiar o ativo, recorre a 16,83% de capital próprio, o resto, 83,17%, é pela via do endividamento. O endividamento passivo é dividido pelo ativo. A autonomia financeira, o capital próprio é dividido pelo ativo. E, portanto, 16,83% de financiamento via capital próprio, 83,17% via endividamento, via dívida, significa que é uma empresa altamente alavancada, portanto com
a uma estrutura de financiamento muito assente no endividamento. Bom, mas pelo menos relativamente ao ano N-1, houve um aumento da autonomia financeira, ligeiro, e uma diminuição do endividamento também ligeiro, mas é sempre uma boa notícia diminuir endividamento e aumentar a autonomia financeira, se bem que aqui os valores são algo negativos para a empresa neste preciso momento, mas isto é a avaliação do balanço através da chamada estrutura de capitais. Os ativos são financiados por capital próprio e por dívida, e temos aqui os pesos de cada uma das parcelas de financiamento. Mas o balanço permite-me estabelecer uma ligação com a demonstração dos resultados. Ou, por outras palavras, na demonstração dos resultados, nós chegamos ao resultado líquido do período e o resultado líquido do período que se obtém na demonstração dos resultados liga ao balanço, porque o balanço contempla o capital próprio e o capital próprio, uma das suas rúbricas, é precisamente o resultado líquido que vem da demonstração dos resultados. Se na demonstração dos resultados nós terminamos com o resultado líquido, este resultado líquido, por exemplo, do período N, ligou ao balanço, dando-lhe no capital próprio, precisamente, a rúbrica do resultado líquido do período. 2.145.117,67, o resultado final da demonstração dos resultados. E veja-se que quando o resultado líquido que vem da demonstração dos resultados é positivo, isto permite-nos um aumento do capital próprio. Porque no ano passado tinha sido negativo. A demonstração dos resultados tinha culminado num resultado líquido do período, daquele período negativo, e que ao ligar ao balanço veio a ter um ímpeto no capital próprio. E, portanto, o capital próprio veio diminuído. E a grande diferença entre o capital próprio de N-1 e o capital próprio de N é precisamente neste resultado líquido. Ou seja, a empresa, ao voltar aos lucros, reforça o seu capital próprio e veja-se a diferença entre um período e o outro. Este é o link entre demonstração dos resultados e balanço. Demonstração dos resultados dá-me o resultado líquido do período, que liga ao balanço, capital próprio. Quando ele é positivo, vai provocar um aumento do capital próprio, sendo negativo, provoca uma diminuição desse mesmo capital próprio. Agora, demonstração dos fluxos de caixa. Já vimos balanço, já vimos demonstração dos resultados, baseiam-se em regime do acréscimo. A demonstração dos fluxos de caixa é construída pelo regime de caixa. Ou seja, a demonstração dos fluxos de caixa entrega a verdade mais objetiva. Se o lucro se converteu efetivamente em dinheiro, se o crescimento é sustentável e se a empresa tem capacidade real para honrar os seus compromissos. A demonstração dos fluxos de caixa discrimina os recebimentos e os pagamentos ocorridos no período, organizados em 3 atividades. As operacionais, as de investimento e as de financiamento, proporcionando uma visão dinâmica da liquidez. No caso concreto desta entidade, demonstração dos fluxos de caixa, baseada em regime de caixa, permite-me avaliar os fluxos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ou seja, recebimentos versus pagamento. Aquilo que a empresa conseguiu receber dos clientes, 35.574.643,14 no período N. No ano anterior, bastante menos, aproximadamente 27.408. Aquilo que a empresa pagou a fornecedores,
21.812.022 face aos 21.745 do período anterior. Portanto, em termos de pagamentos a fornecedores foi mais ou menos a mesma coisa. Em termos de pagamentos ao pessoal, no ano N, 9.771, no ano anterior 7.652, e veja-se que o caixa gerado pelas operações é positivo no ano N e negativo no ano anterior. A grande diferença é que a empresa no ano N teve recebimentos de clientes muito superiores ao período anterior. E isto culminou com um caixa gerado pelas operações de 3.990.627,14 contra o valor negativo de 1.989 aproximadamente do período anterior. E, portanto, dando aqui seguimento às atividades operacionais, o pagamento de imposto de IRC foi de 4.501 no período N e outros recebimentos e pagamentos na atividade operacional foram positivos, mais recebimentos do que pagamentos, 371.061 no período N contra 1.065.461 no período anterior. Mas entre recebimentos e pagamentos de natureza operacional, ou seja, no core, no coração da empresa, os fluxos de caixa das atividades operacionais foram positivos no período N. 4.357.187,14 foi o quanto a empresa conseguiu de fluxo de caixa operacional positivo no período N. No ano anterior, negativo. A grande diferença, como já referi, está no quanto a empresa conseguiu receber efetivamente de clientes mais em relação ao período anterior. E estes fluxos de caixa das atividades operacionais, eles devem ou têm de ser muito robustos para que se consiga seguidamente enfrentar o que vem a seguir. Porque o que vem a seguir, em termos de recebimentos e pagamentos, são os das atividades de investimento e financiamento. Ora, quanto ao investimento, a empresa termina, portanto, a empresa no período N tem fluxos das atividades de investimento negativos. Ou seja, pagou mais do que aquilo que recebeu. Mas isso deriva, obviamente, do quanto a empresa paga por ativos fixos tangíveis, ou seja, no âmbito do investimento, por outros ativos, pagou mais do que aquilo que recebeu, e recebeu porque vendeu, porque alienou ativos fixos tangíveis de cerca de 408.415 no período N, e investimentos financeiros e juros similares que recebe no âmbito aqui do seu investimento. Isto é uma empresa que está integrada num grupo económico de participações financeiras e, portanto, os juros aqui é algo que deriva desse âmbito, e a empresa chega ao final do período com um fluxo de caixa das atividades de investimento negativo de 3.942.346. Mas tinha robustez no fluxo das atividades operacionais, contrariamente ao período anterior, não é? E, portanto, o fluxo, o free cash flow da empresa, do período N, a soma algébrica entre as operacionais e as de investimento, acaba por ser positivo. Mas a história não termina por aqui, porque para além das atividades operacionais, das atividades de investimento e do chamado free cash flow das duas, que se gera pelas duas, temos agora os fluxos de caixa das atividades de financiamento. Os recebimentos provenientes de financiamentos obtidos que no período N não existiram e as outras operações de financiamento que acabam por
retirar aqui caixa da empresa, porque os fluxos de caixa das atividades de financiamento são negativos em 342, 152. No ano anterior tinham sido fortemente positivos por causa de realizações de capital e outros instrumentos de capital próprio, nomeadamente de prestações suplementares e acessórias e cobertura de prejuízos. No caso concreto do período corrente, ou seja, do período N, a soma algébrica das atividades operacionais de investimento e de financiamento, as operacionais fortemente positivas que conseguem fazer face ao investimento e ao financiamento, decorre que a variação de caixa e seus equivalentes é positiva, 72.689,14. No ano anterior, 24.904, mas muito fundamentada aqui no financiamento via realizações de capital e cobertura de prejuízos. Bom, a verdade é que quando a empresa termina o período, ela no início do ano arranca com caixa e seus equivalentes de 273.795,92, conforme terminou o ano anterior, conforme inicia o ano N, que acumulando com os 72.689,14, ficamos com caixa e seus equivalentes no final do período de 346.485,06. Qual a ligação entre a demonstração dos fluxos de caixa e o balanço? A demonstração dos fluxos de caixa permite-nos então a explicar como é que a empresa chega a um caixa e depósitos bancários que nos é apresentado no balanço. Porque no balanço, no ativo corrente, nós temos precisamente no balanço, no ativo corrente, temos o caixa e depósitos bancários de 346.485,06. Mas se eu colocar uma lupa, utilizando aqui uma metáfora, sobre este valor, 346.485,06, se eu colocar uma lupa sobre este valor, tem uma ampliação da realidade, e essa ampliação da realidade permite-me, efetivamente, chegar, através das atividades operacionais, dos fluxos de investimento e de financiamento, a este mesmo valor. E do período anterior, obviamente. E, portanto, a ligação entre demonstração dos fluxos de caixa e balanço está precisamente em caixa e depósitos bancários, que ligou a caixa e seus equivalentes no final do período e a justificação, o caminho como lá se chegou através da demonstração dos fluxos de caixa. Note-se que aqui a demonstração dos fluxos de caixa é feita pelo método direto, que no sistema de normalização contabilística é o método que é contemplado. O método indireto, apesar de ser muito interessante do ponto de vista da análise financeira, em SNC não é permitido e, portanto, temos de utilizar aqui o método direto que nos permite efetivamente chegar ali ao caixa e depósitos bancários que nos é apresentado aqui no balanço. Veja-se o período anterior, início do novo período e a variação entre os dois e, portanto, a justificação, a explicação, o detalhe está na demonstração dos fluxos de caixa. Período anterior e período N. Mas verdadeira força destas demonstrações financeiras reside efetivamente na sua complementaridade. As empresas não encerram a atividade por falta de lucro contabilístico. Encerram por falta de caixa. O resultado líquido do período, apurado na demonstração dos resultados, integra o capital próprio do balanço, estabelecendo a ponte
entre o desempenho e a estrutura. Por sua vez, a variação dos meios líquidos apurada na demonstração dos fluxos de caixa concilia-se com a rúbrica de caixa e depósitos bancários do balanço, fechando o ciclo de coerência entre estas três demonstrações financeiras. Para os interessados nas demonstrações financeiras, efetivamente, as três demonstrações financeiras, elas têm uma complementaridade e estabelece-se assim uma relação entre as três demonstrações financeiras: demonstração dos resultados, balanço e demonstração dos fluxos de caixa. Nunca esquecendo que demonstração dos resultados e balanço baseiam-se em regime do acréscimo e demonstração dos fluxos de caixa em regime de caixa. A demonstração dos resultados permite-nos responder à seguinte pergunta-chave: a empresa foi rentável? Já o balanço, qual a solidez patrimonial? Já a demonstração dos fluxos de caixa, a empresa efetivamente gerou dinheiro? E, portanto, tem a ver com a natureza da informação económica para a demonstração dos resultados, patrimonial, estrutura de financiamento para o balanço e monetária, liquidez e capacidade de pagamento para a demonstração dos fluxos de caixa. Quanto à estrutura e conteúdo, demonstração dos resultados permite-nos determinar resultados contabilísticos em regime do acréscimo, rendimentos menos gastos, resultado operacional, EBIT, resultado antes de impostos, resultado líquido. Enquanto que a estrutura do balanço permite-me determinar o ativo, o qual pode ser não corrente, ou seja, de médio e longo prazo, espectro temporal para além de 12 meses e o corrente, de curto prazo até 12 meses. E o ativo é igual ao capital próprio mais o passivo. O passivo também pode ser não corrente, médio e longo prazo, exigibilidade além de 12 meses e o corrente, exigibilidade no decurso dos próximos 12 meses. Porque a situação líquida é o ativo menos o passivo. Através do balanço eu tenho nomeadamente a autonomia financeira, endividamento, solvabilidade, liquidez. Na demonstração dos fluxos de caixa, que trata da variação líquida de caixa equivalentes, temos o Free Cash Flow, o Cash Conversion Ratio, que são indicadores que nós referimos a partir da demonstração dos fluxos de caixa. Quanto às equações, a demonstração dos resultados, rendimentos menos gastos, resultados contabilísticos. A equação fundamental do balanço, o ativo, é igual ao capital próprio mais o passivo. O ativo é financiado por capital próprio mais passivo. As aplicações do ativo vêm pela via do capital próprio, recurso a capital próprio, ou recurso a passivo. Já na demonstração dos fluxos de caixa, o caixa final é o caixa inicial com o qual nós iniciamos o ano, mais ou menos os fluxos do período que advém das atividades operacionais, de investimento e de financiamento. As ligações entre as três demonstrações financeiras, o balanço, o resultado líquido integra o capital próprio do balanço, porque o balanço ele vai integrar no capital próprio o resultado líquido que vem da demonstração dos resultados e o balanço vai também integrar a variação de caixa, concilia com caixa e depósitos bancários que vem da demonstração dos fluxos de caixa. O que me revela o balanço e o lucro se converteu, o que me revela efetivamente a demonstração dos resultados, revela-me a diferença entre rendimentos e gasto. Agora, ela não revela se o lucro se converteu em dinheiro, porque isso
é o que me vai revelar a demonstração dos fluxos de caixa, porque é baseada no regime de caixa. O lucro é diferente de caixa. O lucro contabilístico é diferente do dinheiro real em caixa. Dinheiro tem a ver com a demonstração dos fluxos de caixa. E, portanto, há uma complementaridade entre demonstração dos fluxos de caixa, balanço e demonstração dos resultados. E daqui vem a utilidade para a decisão. Gestores, investidores, banca e fisco, eles obtêm informações complementares na demonstração dos resultados, no balanço e na demonstração dos fluxos de caixa. Cada uma destas demonstrações financeiras tem a sua utilidade através da informação que proporciona aos gestores, aos investidores, ao banco e ao fisco. E a utilidade para a decisão é fundamental. Logo, é por isso que os profissionais cruzam sistematicamente a demonstração dos resultados, o balanço e os fluxos de caixa antes de qualquer decisão relevante. E, portanto, analisar uma é ver apenas uma das partes da empresa. As três juntas formam um relato completo e é esse o relato que nós temos efetivamente de fazer de uma forma integrada. O balanço, aquela demonstração financeira central, vai buscar à demonstração dos resultados o resultado líquido, que integra o capital próprio, e vai buscar a demonstração dos fluxos de caixa, o caixa e equivalentes de caixa, que integra o ativo corrente, precisamente a rúbrica de caixa e depósitos bancários. Esta visão integrada permite-nos depois fazer uma avaliação da saúde económica ou financeira da empresa e cálculo, por exemplo, de um amplo conjunto de indicadores, de rácios, que são relações que nós fazemos entre as rúbricas da demonstração dos resultados, do balanço e da própria demonstração dos fluxos de caixa. Um amplo conjunto de rácios de estrutura e de endividamento, de funcionamento, de liquidez, de rentabilidade económica e de rentabilidade financeira, com sempre a comparação com os dados setoriais para avaliar como é que a nossa empresa está em termos comparativos com a realidade das empresas ou das entidades que operam no mesmo setor de atividade. Mas quanto a rácios, será tema de uma próxima videoaula. Até à próxima!